Efésios capítulo número 6 diz assim, verso 10. Efésios 6, 10 disse: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Amém? Bondoso Deus, mais uma vez queremos consagrar este momento do culto que nós consideramos de muita importância. Toda a celebração é para Deus, mas este momento é o momento que nós queremos ouvir de Deus. Por isso, meu Pai, nessa noite, em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja trazendo para o nosso coração hoje à noite uma palavra desafiadora, para que, como filhos do Senhor nessa terra, vivamos de vitória em vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Hoje pela manhã, desculpe, tivemos aqui um momento de compartilharmos no nosso culto da manhã sobre o Salmo 46. E eu dizia para os irmãos na manhã de hoje que viver o Salmo 46 na sua inteireza é um desafio, não é, Carlos? Quando Deus estava, através do salmista, tão somente dizendo: olha, o mundo que você vive, o mundo que nós vivemos é um mundo de turbulência, de guerras, rumores de guerras, é um mundo de agitações por todo lado, um mundo de insegurança em todos os sentidos. É uma época da história da humanidade, talvez das mais agitadas, não é verdade? Principalmente nós que vivemos no Brasil, de muita insegurança. Mas ouvir Deus dizendo assim: olha, fique quieto, aquietai-vos, e saber que eu sou Deus. E ele então descreve o que ele pode fazer, o que ele é capaz de fazer. E eu estava dizendo para os amados hoje de manhã, que este que disse: pode confiar em mim, pode ficar quieto, não se agitar, não ficar ansioso por coisa alguma, porque eu estou com você. E eu disse que hoje à noite, queridos, eu continuaria falando deste assunto. Porque
Infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo numa época de muita gente, na hora da dificuldade, na hora das lutas, na hora das turbulências da vida, acaba desistindo de Deus, acaba desistindo da fé, acaba abandonando aquilo que um dia ele confessou ser maravilhoso para ele, ser o estilo de vida que ele escolheu viver, e de repente desiste, desanima. Vivemos uma época talvez das mais difíceis. Quando eu cheguei para o culto, tinha um jovem aqui, que ele me fez a seguinte pergunta: pastor, eu já fiz essa pergunta para várias pessoas e eles não me respondem direito. O senhor pode me responder? Eu falei, depende, se for uma pergunta que tem lógica, eu posso tentar responder. Ele disse, olha, se Deus é poderoso, e Ele é um Deus de amor, é um Deus cheio de misericórdia, por que Ele permite que Satanás fique aí destruindo a vida das pessoas? Ele não destrói logo esse Satanás e todos os seus anjos? Por que Ele não acaba com eles? Eu disse, olha, é porque não chegou o tempo. Mas vai chegar o dia que Ele vai acabar com eles. Vai chegar um dia que já está determinado no calendário divino, que o diabo e seus anjos serão lançados no lago de fogo, que é preparado para eles. Mas eu disse, olha, enquanto não chegou a hora ainda, eles estão aí para perturbar a cabeça de todo mundo, está aí para causar todos os danos na humanidade. Ele está aí para matar, para roubar, para destruir, essa é a sua missão. E Deus permite que ele esteja aqui, porque Deus quer que você, hoje, que me ouve aqui, e você que me ouvirá depois, através desta mensagem, que é gravada e colocada nas redes sociais, para que você saiba que o diabo está aqui. Mas o Senhor disse, eu estarei ao seu redor. Amém. O Senhor disse que a presença do mal estaria, mas que Ele é poderoso para livrar de todas as investidas de Satanás contra a minha e contra a sua vida. Você crê nisso? Amém. Irmãos, eu quero nessa noite falar um pouquinho, porque nós somos gente. E o medo talvez seja a causa de mais derrotas dos filhos de Deus. A Bíblia diz que no amor não há medo. Que amor é esse que afugenta o medo? É o amor incondicional, é amar a Deus, não impondo condições, amá-lo com todas as minhas forças, com toda a minha inteligência, com todo o meu ser, com tudo que eu tenho e sou, eu o amo. E Ele derrama, portanto, do seu amor no meu coração, e eu amo pessoas, porque eu amo a mim mesmo. E então, nesse amor, não há medo. Mas, irmãos, veja bem, logo que o homem pecou, que ele foi enganado pelo diabo, que ele pecou, que o homem se viu agora uma pessoa que traiu a confiança do Criador, qual foi a primeira atitude do homem depois do pecado? Quando Deus vem visitá-lo, Adão disse para Deus assim, eu ouvi a sua voz
E porque eu estava nu, eu tive o quê? Medo. E, portanto, eu me escondi. Que é medo? Para alguns, medo pode ser medo de qualquer coisa. Mas o medo, queridos, ele faz parte da raça humana caída. Vai dizer aqui que você não tem medo de nada. Tem ou não tem? Quantos aqui não tem medo? Levanta a mão. Todos nós temos medo. Porque o homem não foi criado para ter medo. Mas ele disse, porque eu pequei. Eu me senti agora, diante do Senhor, vergonha. E por isso eu fiquei com medo. Talvez Adão estivesse expressando assim, eu tenho medo que o Senhor me mate. Eu tenho medo de ser destruído. Eu não sei que medo foi esse que tomou conta da cabeça de Adão. A causa da maioria das nossas derrotas, irmãos, infelizmente, é o medo. Medo. Por isso a Bíblia disse que o medo pode tirar muita gente do céu. A palavra de Deus diz assim, olha, lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, 8, diz assim: quanto, porém, aos covardes, a palavra covarde aqui, aos medrosos, tem outra versão da Bíblia, quanto, porém, aos medrosos, não é? Aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, impuros, os feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que ele escape será no lago de fogo e enxofre, que é a saber, a segunda morte. Medo. O medo, queridos, Jesus diz assim, olha, os covardes não herdarão o reino dos céus. Quantas pessoas têm medo de assumir um compromisso com Deus? Assumir um compromisso com o Evangelho? Tem medo de Deus, tem medo de ser cristão, e porque assumir um compromisso, qualquer deslize que eu tiver, Deus vai me castigar, Deus vai me matar, vem a mão pesada de Deus, então, medo de Deus. Irmãos, nessa noite, eu gostaria de dizer para você, que Deus está dizendo, sou eu, não tenha medo. Eu creio que, ainda que nessa terra sempre vamos ter os nossos medos, mas, irmãos, aqui eu estou falando de um outro medo, é o medo de assumir. Medo. Sabia que tem muita gente que, por exemplo, eu conheço pessoas que nunca se casaram, porque disse, eu tenho medo de não dar certo, pastor. Conheço pessoas que tiveram muitas oportunidades de casamento, mas disse, eu tenho medo. E se não der certo? Eu tenho medo de não dar certo. Então tem muitos tipos de medo. Tem pessoas que têm medo de enfrentar qualquer desafio na vida. Tem medo. Eu confesso para vocês, por exemplo, eu tenho um medo tremendo de altura. Tem muita gente que não tem. Não é verdade? Eu, irmãos, confesso para vocês que eu não me lembro, só sei quando eu era muito jovem, até de rodar naquela coisa de roda gigante, que sobe lá aquela descida, para mim, dá um pesadelo. Eu tenho medo daquele trem, viu? Você está entendendo? Tem gente que não tem medo. Eu já vi pessoas fazer nesses parques de diversão, tem ali uns tipos de brinquedo muito maluco. Eu tenho um medo terrível daquelas coisas. Mas tem gente que já não tem medo. Então tem medo, mas os medo. Mas, irmãos,
Eu quero nessa noite dizer para vocês assim, olha, eu e você não nascemos para ter medo. O medo entrou, porque o medo começou como o homem tendo medo. Medo dos desafios, medo de se entregar, de se consagrar a Deus, medo. Mas vamos voltar mais uma vez para o nosso texto de hoje. O texto de hoje diz, irmãos, que nós temos aqui na terra inimigos, inúmeros inimigos, que tem um chefe chamado Satanás. Ele tem o seu exército de anjos malignos, de demônios. Quando Paulo usa esta expressão, a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados, potestade, contra esses dominadores que agem na esfera espiritual. Esta batalha, Paulo está dizendo, é contra um exército invisível aos meus olhos aqui. Nossos inimigos, irmãos, não são carnais, mas inimigos espirituais. A maior derrota de um crente, de um cristão, é quando ele começa a olhar pessoas como barreira para que ele prossiga na sua fé. Quando ele começa a olhar para a gente como obstáculo para a sua caminhada cristã. Porque, irmãos, nós não batalhamos contra carne e sangue. Carne e sangue são pessoas iguais a nós. São pessoas feitas de carne e osso como nós. Concordam? Então, esses não são os nossos inimigos. Esses não podem, eu não posso nunca chegar diante de Deus um dia e dizer, olha, eu não continuei porque fulano se levantou contra mim. Irmãos, isso não servirá nunca de argumento para alguém dizer que ele não entrou no céu, porque a minha guerra não é contra a gente, é contra demônios, contra principados, contra potestades que agem na esfera espiritual. A nossa luta, verso 12, não é contra carne e sangue, e sim contra principados. Paulo fala, irmãos, que a batalha contra as hostes espirituais do mal, ela é travada nas regiões celestes, nas regiões celestiais. Nosso inimigo, ele é oportunista. Não podemos dar brechas para ele. Olha o que Paulo fala aqui na Epístola aos Efésios, capítulo 4, versos 26 e 27. Efésios 4, 26 e 27, ele diz assim, olha, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Às vezes, irmãos, eu quero dizer para você, olha, o diabo é tão astuto. Olha, eu sou aberto, eu compartilho as minhas coisas para honrar a Deus. Hoje de manhã tivemos uma manhã abençoada. Eu e Nilza fomos ao supermercado. Ela queria que eu parasse numa vaga, esperasse um carro descer, que estava pertinho na vaga do idoso. Mas eu percebi que a pessoa, eu nem vi direito se a pessoa ia parar ali, ia mesmo descer do carro. Ela disse que estava, porque o homem estava lá perto. Mas eu acabei dando uma volta e parei o carro mais distante. A baixinha ficou nervosa. Opa, certíssima, né? Até aí tudo bem, ela ficou nervosa. Eu, numa boa, eu abri a porta do carro e eu falei, mas está tão perto. Não está longe, nós vamos andar. Ela ficou nervosa. Mas aí eu disse, eu estava tão bem
que eu disse, em outras ocasiões, talvez até falasse alto com ela, não vou ficar aqui mesmo e pronto, e desse uma bronca nela. Eu disse para ela, fica calma. Aquietai, baixinha. Você está entendendo? Irmãos, poderia dali, dar lugar, entendeu? A Bíblia diz, entendeu? Poderia deixá-la irada, concorda? Está na Bíblia isso, não é? Irai-vos e não pequeis. Mas o pecado surge por causa da ira, de muita gente ira. Aí então diz o seguinte, não deis lugar ao diabo, porque ele pode, no melhor momento que você, como sua esposa, está bem, maravilha, nós estamos curtindo, eu e ela, um dos momentos mais lindos da nossa história de amor. 50 anos de casado, acho que o diabo não tenta? Para irar e agredir com palavras? Mas eu disse, calminha, baixinha. Logo o Espírito Santo agiu, ela ficou feliz, alegre, nós fomos, almoçamos, encontramos uma família que era da igreja, cumprimentamos, que coisa linda, você está entendendo? Então, o que eu quero dizer, irmãos, que tem gente que às vezes dá lugar ao diabo, ele entra, estraga o dia, peca, pode dali causar, de repente, um dano terrível e a coisa vai se agravando. O diabo, ele é astuto. Não pensa que você sai da igreja, ele está longe de você, está nada. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. Ele olha para você. O nosso inimigo, irmãos, não está longe. Olha o que Pedro diz assim, olha, sede sóbrios. Lá na 1 de Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda longe, tá certo? Anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele quer acabar comigo e contigo. E ele está longe? Não. O diabo está por aí ao nosso derredor. Não pensa que quando você se aproxima mais de Deus, se consagra, busca, que o diabo diz, agora eu vou ficar bem longe. Muito pelo contrário, ele vai ficar mais furioso ainda. A grande verdade, irmãos, é que nós precisamos conhecer mais nosso Deus. Precisamos conhecer também mais as artimanhas do nosso inimigo, porque ele tem astúcia, ele tem métodos, ele tem armas para nos atacar de todos os meios, mas nós temos a palavra de Deus como espada. Nós temos hoje à noite a palavra de Deus como nosso manual de ensino, tudo que você precisa aprender a respeito daquilo que faz você ser forte contra os laços do diabo, se encontra aqui, irmãos, nas Escrituras Sagradas. Amém? Nessa noite, você é derrotado se quiser. Lá no livro de Números, nós vemos, irmãos, um momento no povo de Deus, que o povo de Deus estava sendo, eu diria assim, desafiado para um momento na história de Israel, que a Bíblia diz que, por medo, Israel sofreu uma derrota terrível. E por causa dessa derrota terrível, eles demoraram 40 anos para fazer um percurso de talvez 15 dias.
Irmãos, eu quero dizer para vocês hoje à noite aqui, Deus nos chama para acreditar nele. Muita gente poderia estar muito mais adiante na sua caminhada, mas estão tão atrasados, porque o inimigo não quer que você caminhe rápido, não quer que você voe com asas de águia. Ele quer te aprisionar, ele quer te amarrar, ele quer atrapalhar o seu sucesso em todas as áreas da vida, mas principalmente o seu sucesso espiritual. Na segunda-feira aqui, a irmã trouxe-nos um texto sobre aquela oração de Daniel, quando ele orava e quando Deus envia a bênção, o anjo para levar a bênção, mas ele travou uma luta na esfera espiritual com o príncipe, não é? Do rei da Pérsia, um demônio, e demorou 21 dias. Se na esfera espiritual já existe, irmãos, essa batalha, quanto mais aqui na terra, concorda? Se essa batalha ela se trava na esfera espiritual, muito mais eu quero dizer para você nessa noite, não desista. O que aconteceu? Daniel continuou orando 21 dias. Ele continuou prostrado, buscando, ele não desistiu. E o anjo disse, Deus demorou, mas eu vim. Amém, queridos? Demorou, mas eu vim. Lá no livro de Números, capítulo 13, conta toda aquela história, irmãos, que quando Deus, através de Moisés, instrui Moisés a pedir para aqueles homens irem espiar a terra, e eles foram e voltaram de lá relatando tudo o que viram, e 10 daqueles homens vieram de lá tremendo de medo, mas 2 deles, Josué e Caleb, disseram assim: o inimigo é forte, é poderoso, as cidades são fortificadas, os homens que lá habitam são muito maiores do que nós, mas o nosso Deus é maior que eles. Entenderam agora? A mente, aqui está, a minha fé diz que nós podemos ir, mas ali a maioria ganhou. A maioria ganhou, e por causa da maioria influenciar o povo, eles demoraram 40 anos, isto é, atrasaram a viagem em 40 anos por causa do inimigo que os barrou com a influência do medo. Em Efésios capítulo 6, verso 10, irmãos, é claro que nós temos uma batalha, mas nós temos também uma arma poderosa contra esta hoste do mal, que é a fé. Aqui disse que nós podemos tomar, lá em Efésios capítulo 6, versículo 16, diz: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Eu, esses dias, estou muito voltado para estudar sobre estas chamadas flechas, ou setas que Satanás lança contra nós. Quando você menos espera, vem uma seta, vem uma flecha. Eu já disse aqui na igreja que, irmãos, essas setas às vezes vêm na hora que você menos espera, na hora que você não está preparado, essas chamadas setas voadoras. Mas aqui a palavra de Deus diz que se você tem o escudo da fé, você pode vencer, quer dizer, pode apagar todos os dardos inflamados do maligno contra você. Efésios, lá em Tiago 4, 7, diz assim: olha,
Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, maior é aquele que está em nós do que aquele que está fora. Você crê nisso? Amém. Deus está tão somente dizendo que nós precisamos, irmãos, confiar mais, crer mais, esperar mais. Na 1 de João, capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aqui, irmãos, é uma batalha talvez das mais difíceis, sabia? Quem é um falso profeta? É um demônio de chifres? Não. Um falso profeta é aquele que está sendo usado por demônio, por uma ação maligna, que torce a verdade, e aqui talvez seja a causa de mais derrota dos cristãos hoje. Porque, irmãos, se eu não conheço a verdade, como que ela pode me libertar? E os falsos profetas são estes homens aqui na terra, são seres humanos aqui na terra, influenciados, usados por espíritos enganadores, que estão agindo, irmãos, na nossa geração, como todas as gerações já sempre existiram, os falsos profetas, os falsos mestres, aqueles que enganam. Talvez hoje nós estejamos vivendo essa era de mais engano, através dos ministros usados pelo diabo, quando a verdade tem sido torcida. A verdade que é imutável tem sido mudada. O evangelho tem sido barateado. Entenderam? Tem coisas, irmãos, absurdas, que eu fico imaginando como o diabo, às vezes, pode colocar na boca. Eu estava vendo essa semana de uma pessoa que se diz, professa ser cristã, frequentadora de igreja, membro de igreja, uma das candidatos aí a presidente da República, dizendo assim: olha, tem alguns assuntos, como, por exemplo, assassinar bebezinho no ventre da mãe. Eu, se for presidente, eu vou deixar o povo decidir se mata ou não mata. Olha, irmão, uma pessoa que... Eu dizia assim, olha, de onde está vindo essa influência? Eu creio que não é da parte de Deus, não, concorda? Uma pessoa que tem autoridade, porque quem assina, pode a Câmara votar, o Congresso, o Congresso inteiro votar, tanto a Câmara como o Senado votar, se o presidente não assinar, não sancionar, ele veta. É um direito. Mas alguém que diz, eu sou cristão, na hora que eu tiver que botar a caneta, se o povo decidir, tá bom. Irmãos, isso não é de Deus, não, concorda? Isso não é de Deus. O que eu estou dizendo, essa astúcia, esta época que a gente está vivendo, irmãos, numa confusão espiritual, onde as pessoas, para atingir o seu alvo, que talvez seja mais a satisfação de um ego, de um status, se vendem com muita facilidade. O diabo, ele tem armas que tenta derrubar
Eu e você. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus diz assim: eis aí eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, causará dano a você, se você tomar o meu nome. Amém? Eu amo esse texto. Essa palavra foi proferida por quem? Quem disse essa palavra? Não acredito, irmãos. Eu estou lendo no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Quem disse essa palavra? Vamos dizer bem alto: Jesus. Ele diz: eu dou autoridade para vocês, para pisar. Eu dou autoridade para vocês vencer o poder do inimigo. Nada absolutamente poderá atingir vocês, se eu for honrado, se eu for de fato o Senhor absoluto da sua vida. Amém? Por isso, meus queridos, nessa noite, voltando os olhos, e eu vou agora voltar os olhos um pouquinho para aquilo que eu falei aqui hoje de manhã, quando Deus diz assim para nós, lá no Salmo 46, quando ele diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. Versículo 7 de Salmo 46, 7, verso 7 até o 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolação efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. E lá no versículo 10 ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E eu disse para os irmãos hoje de manhã que nós, irmãos, precisamos, neste tempo que a gente vive, exercitar ou viver, tomar esta palavra, ouvir a voz do Espírito ministrando ao meu e ao seu ouvido espiritual. Fique quieto. Eu sou Deus. Saiba que eu estou com você. E se eu estou com você, pode cair 1000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda, você não vai ser abalado. Irmãos, por que Deus disse isso? Porque Ele diz: eu tenho controle de todas as coisas, eu tenho senhorio de tudo, eu tenho o controle do universo inteiro nas minhas mãos. E eu então disse para os irmãos, e quero terminar a minha meditação hoje à noite, mais cedo, porque temos agora a celebração da ceia, porque Deus disse: descansa em mim, confia em mim. Deus diz assim: porque eu estou com você aonde você estiver. E eu então falei dos atributos imutáveis de Deus. Ele era, é e sempre será esse Deus. E como Deus, a Bíblia diz, ensina para mim que Deus é Espírito.
e que este maravilhoso Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho dele. E por isso Deus diz assim: olha, se eu tenho o controle do céu, da terra, se eu sou o Senhor de tudo, e como Espírito eu moro em você, tem possibilidade de você ser derrotado? Não. Nós somos a habitação de Deus, irmãos. Deus é Espírito. Ele é infinito. Ele é um Deus tremendo. Amém? Amém. Ele é maior que tudo e que todos. Ele é o todo-poderoso Deus. Amém. Ele, eu disse hoje de manhã, ele como Deus, ele é imutável. Ele é antes de todas as coisas. Ele era, é e sempre será. Ele é um dos atributos de Deus, é a sua imensidade. Isto é, eu estava compartilhando com os irmãos que é maravilhoso saber que Ele está aqui, mas Ele está também lá no Japão. A glória dEle enche a terra inteira. Amém. E o maravilhoso é que Ele está aqui em inteireza. Ele disse: eu habito em você. Mas Ele está também na sua inteireza, lá num coração quebrantado e contrito, não importa em que canto deste planeta. É maravilhoso você crer num Deus tão grande, não é? Isso não lhe dá uma garantia de que você é mais que vencedor? Não lhe dá uma garantia? Ele, irmãos, como Deus, Ele é perfeito. E hoje de manhã eu disse para os irmãos, como Ele é perfeito, Ele diz assim: olha, para você caminhar comigo, você tem que ser perfeito também. Sede vós, pois, perfeito. Como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então, esta perfeição cristã, esse caminhar aqui na terra, tendo de Deus na nossa vida, tendo de Deus na minha maneira de ser, tendo suas virtudes sendo compartilhadas comigo, eu passo a ser santo, porque eu ando com um Deus santo, Ele mora em mim, Ele me carrega, Ele me sustenta 24 horas por dia. Então eu estava dizendo que Ele, como Deus perfeito que Ele é, Ele não conhece nada de fraquezas, de limite, de dimensão, de tempo. Ele simplesmente é Deus. Ele é onipresente, Ele, isto é, Ele está presente, Ele é onipotente, Ele pode tudo. Por isso, não há nada demasiadamente difícil para Ele. Tudo Ele pode. E Ele também é onisciente. Isto é, Ele sabe tudo o que está acontecendo com você e o que vai acontecer amanhã. E o maravilhoso é que Ele diz: não precisa ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã, porque se você estiver comigo, eu te ajudo. Amém? Amém? Não é gostoso? Você não tem que ter medo do amanhã. Ele está dizendo: olha, como eu conheço o passado, o presente e o futuro, e eu conheço o que vai. Se você tiver que enfrentar uma grande batalha... Hoje eu estava visitando o Luiz, esposo da Deise, ali no hospital. E semana passada eu estava com ele ali na casa dele. E eu dizia: interessante a vida, né, Luiz? Há uns 10 dias atrás ele estava pleno de saúde. E de repente, irmãos, ele começa a sentir umas fraquezas, uma gripe, e começa a sentir umas fraquezas, e vai aumentando a coisa, e ele acaba indo ao médico, e quando o médico pede um exame de sangue, o médico diz: você está muito mal. Você está muito mal. As chances de você não ter uma leucemia são pouquíssimas, e de fato, uma leucemia avançada. E eu fiquei: Luiz, agora é a hora de você realmente saber que Deus é contigo. Hoje eu fui no hospital, quando eu cheguei, ele disse: pastor, Deus está aqui. Eu gostei, porque eu ministrei para ele.
Eu falei, olha, o mais importante nesse momento da sua vida, porque eu disse, olha, não sabemos de fato o que nos vai acontecer amanhã. De repente estamos bem hoje, amanhã estamos mal. Então, estas surpresas para nós não é surpresa para Deus. Para Deus tem surpresa? Não, Ele sabe já. Mas eu fiquei muito feliz. Eu orei com ele na casa e hoje orei ali e eu podia ver um homem com paz no coração. E eu já disse para ele, olha, 2 coisas vai acontecer. E você sabe. Ou você reage muito bem à quimioterapia, ao tratamento, ou você morre. Porque aí não tem meio termo, ou cura ou morre. Mas eu disse, Luiz, você já conhece muito o Evangelho, você me elogia quando vai à igreja, diz, pastor, eu gosto muito de te ouvir. Mas eu digo, agora é hora de você pegar essa palavra que você gosta de ouvir e trazê-la para o coração. Irmãos, o maravilhoso é que Deus sabe e Ele quer que você confie nele hoje e amanhã, amém? Amém. Ele quer que você confie. Ele sabe. Um dos atributos dele é sabedoria. Ele sabe tudo a seu respeito. Ele sabe cada detalhe da sua história. E Ele, como Deus, Ele é muito bom. Eu amo esse Deus porque Ele é bom. Porque por causa das suas misericórdias, da sua bondade é que eu estou aqui. Não é verdade? Senão nós já teríamos sido consumidos, a Bíblia disse. Se não fosse as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, já teríamos sido consumidos há muito tempo. Mas porque Ele é bom. Ele é misericordioso. Ele é um Deus santo. 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 Ele é um Deus de amor incondicional. Ele não te ama porque você o ama, Ele te ama porque Ele ama. Amém? Ele te ama incondicionalmente, a despeito de muitas vezes você negar o amor dEle, você fracassar, Ele continua te amando até o fim. A Bíblia disse que o amor de Deus vai até o fim. Ele nunca desiste de mim e nunca desistirá de você. Por isso, meus queridos, hoje à noite eu quero dizer para você, confia mais nele. Mas tem um atributo dele que eu quero que você chamar a sua atenção hoje aqui. Ele é justo. Muita gente não gosta de ouvir que Deus é justo, e porque Ele é justo, Ele é um Deus que faz justiça contra toda a impiedade. E porque Ele é um Deus justo, um dia Ele viu que eu não poderia me livrar da culpa, Ele enviou seu Filho Jesus, Ele veio aqui à terra para justificar-me. Jesus foi, de fato, aquilo que era requerido de pessoas injustas. Jesus veio morrer no lugar delas, e quando você creu em Cristo, o sangue de Jesus perdoou seus pecados e você foi justificado. E agora Ele quer que você viva uma vida justa na terra. Amém? Amém. Ele te ama e Ele, como verdade, a sua verdade é absoluta. Não tem, Ele é imutável. E eu quis nessa noite trazer, irmãos, para nós essa meditação a respeito desse momento que a gente vive na história da igreja brasileira, este momento onde a gente tem visto tanta gente desistir, tanta gente abandonar, tanta gente largar
tanta facilidade os caminhos de Deus, mas eu estou muito feliz porque você está hoje à noite aqui. E que certamente, em muitas ocasiões, você foi tentado a largar, tentado a voltar para trás, mas Ele guardou você e você está aqui. E eu quero dizer para você hoje à noite, não desista por nada. Não largue dele. Olhe para ele todos os dias da sua vida. Viva, como eu disse, uma vida justa, uma vida separada, uma vida consagrada. Não seja um cristão mais ou menos, porque o mais ou menos, irmãos, quando vier uma grande prova, ele nega a sua fé. Mas Deus quer que você seja inteiro dele, porque aí, quando vier a prova, você vai ser aprovado. Amém? Deus abençoe seu coração.